Ah, porque os fundamentos dessa empresa aqui são muito sólidos. Já essa outra aqui não, ela perdeu os fundamentos. Esse é o tipo de frase que a gente escuta o tempo todo no mercado, mas muitas vezes fica sem saber o que pensar em termos concretos. É ou não é? Mas isso vai começar a mudar hoje. Saudações, eu sou Ricardo Schweitzer, eu sou investidor, consultor e analista de investimentos há quase 20 anos. E vou te dizer, ao longo desses 20 anos, eu ouvi um monte de gente usar e abusar desse argumento dos fundamentos, dessa maneira genérica que eu acabei de fazer aqui, e se sair muito bem sem dar qualquer tipo de explicação. Falar genericamente de fundamentos é tipo um super trunfo, um argumento de autoridade numa discussão. Quase sempre encerra o debate, porque quem é a contraparte, o interlocutor, fica meio sem saber o que responder, porque objetivamente do que é que aquele cara está falando. Isso acontece porque a ideia de fundamento de uma empresa, de um investimento, ela é, à primeira vista, muito abstrata. Pois muito bem, a gente vai começar a resolver esse problema. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu pretendo fazer explicando no que consistem os benditos fundamentos dos quais todo mundo tanto fala. Só que eu ainda não pensei num nome para essa série, então a primeira coisa que eu vou fazer é pedir a sua ajuda, deixando a sua sugestão de nome para essa série aqui nos comentários. Fazendo isso, você inclusive me incentiva a continuar com essa empreitada. Então vamos lá. Esse é o momento no qual provavelmente você imagina que eu vou abrir algum site de informações de mercado, fundamentos, status invest, investidor 10, alguma coisa do gênero, e vou começar a mostrar para você um monte de dado financeiro de empresa, múltiplo, falar de valuation, essas coisas todas. Mas você se enganou. Eu quero começar a discussão aqui com algo muito mais básico. Mas quando eu falo básico, eu não quero dizer simples, simplório. Eu me refiro a coisas que são basilares, fundamentais, que efetivamente constituem a base do que nós vamos construir mais adiante. A primeira pergunta que eu me faço quando começo a estudar uma empresa é: o que esta empresa faz? Ah, Ricardo, mas isso é muito simples, basta olhar para os produtos e serviços da empresa. A Vale vende minério de ferro, a Suzano vende celulose, a Renner vende roupa. Olha, é fato que isso é verdade, tá? Mas não é só isso. Sim, entender quais são os produtos e serviços que uma empresa oferece e presta é uma parte importante do trabalho, não tenha dúvida disso. Mas a gente precisa entender o que uma empresa faz num contexto de utilidade, de serventia dessa atividade. A gente precisa compreender se e como os produtos e serviços oferecidos por essa empresa geram ou não valor para os seus potenciais clientes enquanto meios de resolução de problemas reais que esses clientes enfrentam. Em outras palavras, aquilo que determinada empresa oferece é de fato valorizado pelos seus clientes em potencial? Se sim, que ótimo, a gente segue adiante no trabalho de análise. Mas quando a resposta é não, a gente já no ponto de partida encontra uma vulnerabilidade muito grave em determinados modelos de negócio. E acredite se quiser, isso que eu estou falando aqui para você não é teoria. De tempos em tempos você vai se deparar com empresas que, seja porque o seu mercado de atuação mudou, porque as preferências dos consumidores mudaram, mas elas se veem vagando sem um objetivo claro, sem uma proposta de valor muito concreta, em busca de alguma coisa que possa fazer sentido. Ao longo dessa série você vai descobrir que eu gosto muito de usar frameworks para simplificar o trabalho. Um framework nada mais é do que uma estrutura conceitual que nos ajuda a organizar dados que são, pela sua própria natureza, pouco estruturados, de uma maneira que nos permita alcançar uma compreensão ou um diagnóstico a respeito de algo.
E para responder a essa pergunta fundamental que eu estou propondo hoje, o que a empresa faz, eu gosto muito de um framework chamado Value Proposition Canvas, ou VPC. O VPC ele é um framework estratégico que foi criado para analisar, estruturar e alinhar a proposta de valor de uma empresa com as necessidades e as expectativas de um determinado segmento de clientes em potencial. Então agora eu vou mostrar para você como se estrutura basicamente um VPC. Então vamos lá. Primeiro a gente cria um quadro com dois lados, que olhando assim até parece um balanço financeiro aqui, né? Ativo e passivo. E de fato tem uma analogia entre uma coisa e outra. Do lado esquerdo, a gente vai elencar as características do perfil do cliente. São elas as tarefas a realizar, as dores e os ganhos esperados. As tarefas a realizar, elas dizem respeito ao que o cliente precisa fazer. Qual é o objetivo que ele está perseguindo para o qual uma determinada empresa, na qualidade de sua fornecedora ou prestadora de serviços, pode contribuir, pode colaborar. As dores, elas são as dificuldades ou os obstáculos que o cliente enfrenta na realização dessas tarefas. E os ganhos esperados são os benefícios esperados pelo cliente, as suas aspirações e os resultados positivos que ele valoriza. Já aqui do lado direito, a gente vai elencar as características da empresa. Isso aqui se chama mapa de valor. Primeiro nós vamos elencar quais são os produtos e serviços oferecidos por essa empresa que são conexos às tarefas do cliente. Depois nós vamos falar dos alívios às dores, que basicamente são de que forma esses produtos ou serviços mitigam, atenuam ou resolvem as dores que foram relatadas pelo cliente aqui. E terceiro, a gente vai falar dos ganhos promovidos pela solução da empresa, ou seja, de que forma os produtos e serviços oferecidos por essa empresa produzem os ganhos esperados e valorizados pelo cliente. Quando essas coisas conversam perfeitamente entre si, nós temos uma empresa que oferece algo útil e valioso, desejado pelos seus clientes. Por outro lado, quando existem desalinhamentos, a depender do tamanho deles, a gente pode estar diante de uma situação que é remediável mediante melhorias internas e coisa do gênero, ou nós podemos estar diante de uma ameaça concreta ao modelo de negócio daquela empresa. Está muito abstrato até aqui? Vamos fazer um exemplo concreto. Então vamos lá. Eu sorteei uma empresa do Ibovespa, tá? E foi sorteio mesmo, tá? Não é qualquer endosso ou desagravo a essa empresa, mas o fato é que a empresa sorteada foi a Klabin. Então vamos lá. O que a Klabin é? Ela é basicamente uma produtora de celulose e de papéis para embalagens. E aqui eu vou dar mais ênfase ao negócio de embalagens, tá? Esse é um negócio que é B2B, ou seja, a maioria dos clientes da Klabin, via de regra, são outras empresas. Então a primeira pergunta que a gente vai se fazer é: quais são as principais tarefas que esses clientes da Klabin precisam realizar? Vou dar alguns exemplos aqui. Adquirir embalagens funcionais para seus produtos. Afinal de contas, os produtos precisam de embalagem. Assegurar fornecimento de embalagens com padrões de qualidade e de custo. Se porventura isso não existe, a empresa pode se ver constantemente tendo que resolver problemas relacionados a embalagens. E vamos dizer que a gente tem também que a empresa deseja atender às expectativas dos clientes quanto a embalagens recicláveis ou renováveis. Pronto, eu acho que esses são exemplos de tarefas que essa empresa, potencial cliente da Klabin, pode se propor a buscar resolver.
Quais são as principais dores desse cliente? A gente teria, por exemplo, embalagens com baixa resistência ou baixo desempenho logístico, ou seja, embalagens que pelas suas características elas acabam rasgando, expondo, né, eventualmente inclusive danificando o produto em função da baixa proteção que acabam oferecendo. A gente tem a questão da volatilidade de preços e prazos da cadeia de fornecimento. Imagina o inferno da vida da empresa se existe uma instabilidade no fornecimento de embalagens. Se você tem dificuldades com embalagens, você acaba tendo dificuldades na remessa, na expedição dos seus próprios produtos. Isso é algo que não pode acontecer. E da mesma maneira, se os preços oscilam de maneira significativa, muito embora na maior parte das vezes o custo da embalagem não se mostre tão relevante dentro da composição do custo total do produto, ainda assim isso acaba representando um grande fator de desconforto para a maior parte das empresas. E aí, para trazer mais uma, dificuldades de adaptação das embalagens a novos canais. Isso é uma coisa que ficou muito forte ao longo dos últimos anos, principalmente depois daquela crise sanitária que nós tivemos lá em 2020, 2021, em que muitas empresas se lançaram de uma forma muito mais intensa, por exemplo, a soluções de e-commerce. E para trazer um outro exemplo concreto, no ramo de alimentação especificamente, soluções de food delivery, nas quais começaram a surgir uma série de dificuldades relacionadas aos melhores materiais em termos de custo-benefício e que tinham propriedades mecânicas mais adequadas para o transporte, para proteção durante o transporte de diferentes tipos de produtos. Então, eu acho que esses são bons exemplos de dores do potencial cliente da Klabin. E quais são alguns dos possíveis ganhos esperados? A gente está falando de embalagens com alto desempenho e customização, né? Não apenas embalagens resistentes à tração, à temperatura e tudo mais, mas eventualmente também embalagens que pela sua própria característica permitam valorizar mais o produto, né? Estabilidade de fornecimento e capacidade de escala de volumes. E, para trazer mais uma vez uma questão de natureza ambiental, redução da pegada de carbono na cadeia de suprimentos. Esses são alguns dos possíveis ganhos esperados. Agora vamos falar um pouco da proposta de valor da Klabin e, de novo, eu ressalto, eu vou me ocupar aqui mais do negócio de embalagens, tá? Então vamos lá, produtos e serviços. Embalagens de papelão ondulado, sacos industriais, papel cartão, embalagens com soluções personalizadas para segmentos específicos como e-commerce, alimentos, agronegócio, com características específicas, serviços de P&D para adaptação das embalagens aos produtos, às necessidades dos clientes. Quais são as dores que esses produtos aliviam? De que forma esses produtos e serviços contribuem para aliviar dores, para remediar as dores que a gente listou aqui para o cliente? Então, por exemplo, a gente tem um portfólio amplo de materiais adequados a diversos usos. Isso resolve a questão da embalagem com baixa resistência ao desempenho logístico. Volatilidade de preços e prazos. A gente tem uma cadeia verticalizada que se traduz em controle de custo, qualidade, fornecimento. Dificuldade na adaptação aos novos canais, desenvolvimento técnico de soluções para o cliente. São alguns alívios a essas respectivas dores que estão colocadas aqui. E quais são alguns dos ganhos que a empresa gera? Embalagens resistentes, econômicas, que valorizam o produto.
a gente tem uma promoção de ganhos relacionada a investimentos contínuos em capacidade produtiva para assegurar estabilidade de fornecimento e capacidade de escala. A gente tem certificações ambientais que contribuem para a credibilidade junto ao consumidor final. Ou seja, ao que tudo indica, nós estamos diante de uma empresa cuja proposta de valor parece fazer sentido. Parabéns! Mas mais do que isso, a gente começa a entender como determinadas tendências podem influenciar positivo ou negativamente, né, em ganho ou perda de solidez para uma proposta de valor empresarial. Vou te dar um exemplo. A gente pode argumentar que mudanças culturais pelas quais passam por exemplo, a gente pode argumentar que mudanças culturais pelas quais passa a nossa sociedade nas últimas décadas aguçaram nos consumidores a percepção de valor com relação a produtos e empresas ecologicamente sustentáveis. Se isso for verdade, e eu sinceramente acredito que a proposta de valor de uma empresa como a Klabin, ela está se fortalecendo ao longo do tempo, porque ela está extremamente alinhada a esses valores. Compara isso, por exemplo, com a proposta de valor de uma fabricante de cigarros. Até alguns anos atrás, nós tínhamos no Brasil listada a Souza Cruz. Ela fechou capital, se eu não me engano, em 2015. O consumidor final dos produtos da Souza Cruz, né, as tarefas que ele buscava realizar era buscar prazer, alívio do estresse e determinadas sensações associadas ao ato de fumar. E isso a empresa consegue ou conseguia suprir com produtos de marcas consagradas, controle de qualidade rigoroso, rastreamento de matéria-prima desde a origem, uma rede de distribuição muito ampla, etc, etc, etc. Até aí tudo bem. Só que esse consumidor, ele tem algumas dores muito relevantes. Exemplo, o estigma social crescente relacionado ao tabagismo e uma crescente percepção, muito respaldada, obviamente, por estudos científicos e tudo mais, de que fumar é um hábito extremamente nocivo à saúde. E a capacidade de uma empresa como a Souza Cruz, ou de uma maneira mais ampla, dessa indústria como um todo, de aliviar, de mitigar essas dores, é muitíssimo limitada por conta tanto das características do próprio produto, eles não conseguem fazer com que o produto deixe de fazer mal, como também pela capacidade de resposta muito limitada por questões sociais, legais, políticas, no sentido de fazer alguma coisa com relação a amenizar o estigma desses produtos. Talvez seja melhor assim, nesse caso específico, não me cabe aqui julgar, é só um exemplo. O fato concreto é que existe um alinhamento entre tarefas do cliente, produtos da empresa, dores do cliente, remédios da empresa, ganhos do cliente e catalisadores de ganhos por parte da empresa em uma tese de investimento como o Klabin, que a gente não enxerga da mesma maneira, com a mesma perfeição, do que numa tese de investimentos como a Souza Cruz. E é isso que nos importa refletir aqui. Ah, Ricardo, muito legal, muito interessante, mas como eu faço isso na prática? Como estruturar essa análise de proposta de valor? Lá atrás, quando eu comecei, isso era bem trabalhoso, tá? Exigia muita leitura, muita pesquisa de diversas fontes, procurando argumentos tanto em documentos da empresa, como os releases de resultado, apresentações institucionais, formulário de referência, e tantos outros documentos, como também pesquisando sobre o mercado a partir de outras fontes, né, do segmento de atuação, associações do setor, fornecedores, clientes, concorrentes. Era super trabalhoso. Hoje em dia, existe uma alternativa que talvez não te traga o mesmo grau de profundidade, mas com certeza vai te dar um excelente ponto de partida, em razão do qual você com certeza já vai produzir alguns insights extremamente valiosos, que é, numa primeira abordagem, perguntar para a sua inteligência artificial favorita, que foi exatamente o que eu fiz para elaborar esse vídeo aqui para você. Então vamos lá. Você pode entrar aqui
no ChatGPT, por exemplo, e colocar: sou investidor de empresas da Bolsa de Valores e estou procurando compreender melhor os fundamentos da Klabin. Gostaria que você me ajudasse a elaborar um Value Proposition Canvas da empresa com base nas informações disponíveis publicamente a respeito da empresa e do seu setor de atuação. Aí você dá Enter e ele começa a trabalhar. Olha só que beleza! Tarefas dos clientes. Empresas de bens de consumo necessitam de embalagens sustentáveis, resistentes, com boa apresentação. Outros exemplos, indústria de higiene e cuidados pessoais. Aqui ele está falando já de celulose. Demandam celulose fluff de alta qualidade. Bebidas e alimentos líquidos. Buscam soluções de papel e cartão para embalagens que garantem segurança e conservação. Principais dores. Pressão por sustentabilidade. Principais dores: pressão por sustentabilidade, volatilidade de preços, complexidade logística, qualidade inconsistente. Ganhos: soluções integradas, inovação em produtos, parcerias estratégicas, eficiências operacionais. Mapa de valor: os produtos e serviços, os aliviadores de dores, os criadores de ganhos, certificações ambientais, logística, controle de qualidade, estabilidade de fornecimento. Enfim, em essência, exatamente as mesmas coisas que nós abordamos aqui. Isso é absolutamente fantástico, facilita demais a vida. São grandes as chances de só de fazer isso, você já acabar adquirindo insights muito poderosos a respeito da empresa na qual você está interessado. E sabe como que você aprofunda ainda mais essa investigação? Deixando um like nesse vídeo, para me incentivar a continuar essa série, porque ainda tem muito mais coisas que eu tenho para dividir com você. E se você não estiver inscrito nesse canal, esse também é o momento de você se inscrever para garantir que você seja informado dos próximos vídeos. Eu vou ter um enorme prazer de construir essa série junto com você e não deixa de comentar o que você achou e já sugerir, inclusive, melhorias para os nossos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado, espero ter agregado para você até aqui. Até a próxima. Tchau.